Boa noite, queridos. Eu estou aqui na sala com o Cléber e também com o Cláudio. A gente veio aqui na igreja para gravar esse vídeo, tá certo? Com os irmãos, esse estudo bíblico. A gente não está podendo se reunir, pelo menos nesse período de tempo, tá? Então, eu gostaria de compartilhar esse texto da palavra, esse ensinamento com os irmãos. Por favor, se você não tem, tá certo? Você pegue a sua Bíblia. Nós vamos estudar o texto de Filipenses capítulo 1 e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Filipenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por livre e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei nele. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova vida, pela minha nova ida a vós. Vamos então orar. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela leitura da tua santa e bendita palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tem dado a graça, ó Pai, de poder compartilhar esse texto com os irmãos. O Senhor tem dado a graça da tecnologia, Senhor, e nós podemos usar agora para a edificação mútua, Senhor. Nós falamos que o Senhor, Pai, o Senhor fale ao coração de cada um. O Senhor transforme as nossas vidas por meio da Tua palavra. Que sejamos desafiados, ó Deus, que sejamos fortalecidos, que por meio dessa palavra, Senhor nos dê contentamento, Pai, nas lutas, nas aflições que nós passamos, ó Deus, e que tudo seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós oramos agradecido, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre o contentamento, tá? Quero falar com os irmãos sobre o contentamento nas lutas, nas dificuldades e nas aflições que nós passamos no nosso dia a dia. A aflição é o nosso maior inimigo, o nosso maior teste para o nosso contentamento. Quando o nosso mundo está desmoronando, a confiança na soberania de Deus, ela vacila. Quando nós passamos desafios e lutas, nós passamos por sofrimento, muitas vezes neste momento nós vacilamos na nossa confiança no Senhor. Quando a nossa fé ela é desafiada, nós temos a oportunidade de descobrirmos até onde vai o nosso contentamento. Quando vem a enfermidade, quando
os exames confirmam que aquela mancha é câncer, quando nós perdemos o emprego, quando nós temos um filho rebelde, quando o nosso nome é difamado sem razão, muitas vezes nós perdemos o ânimo e o contentamento nessa situação. Paulo, ele aprendeu o segredo de estar contente em qualquer situação na sua vida. O livro de Filipenses, esse texto que nós lemos, ele demonstra um pouco disso. Algumas perguntas que nós precisamos fazer nessa situação de aflição e de luta do apóstolo Paulo, que sustentou ele a enfrentar tudo isso. O que sustentou o apóstolo Paulo durante as suas dificuldades, durante as suas provações? Como ele conseguiu encontrar contentamento em meio às mais difíceis circunstâncias que ele passou na sua vida? O motivo do contentamento do apóstolo Paulo em meio ao sofrimento que ele estava passando era por causa do reconhecimento que ele tinha que as aflições que ele estava passando era algo inevitável. Nós precisamos reconhecer que o sofrimento e as dificuldades na vida do servo do Senhor, elas são inevitáveis. Todos nós iremos sofrer. Enquanto nós estivermos neste mundo caído, essa é uma grande realidade, uma grande certeza que nós devemos saber para a nossa própria vida. Não podemos escapar das doenças, nós não escaparemos de relacionamentos fracassados, a morte de entes queridos, derrotas e dificuldades, muitas vezes. Os cristãos, eles enfrentarão dificuldades dos mais diferentes tipos. Essa é a grande realidade. Enquanto nós estivermos neste mundo que é caído, neste mundo que não quer saber do Senhor, essa vai ser a grande realidade da nossa vida. Então, como que nós devemos enfrentar o sofrimento? Como que nós devemos enfrentar a provação que nós passamos todos os nossos dias? A lição que eu quero compartilhar hoje, irmãos, com vocês é a seguinte: aceitar a realidade do sofrimento é essencial para ter contentamento em meio às nossas aflições. Aceitar que nós iremos sofrer, aceitar que nós teremos dificuldade é essencial. E é essencial no meio das nossas aflições para que nós tenhamos contentamento. Nós podemos então aprender muito aqui das reações do apóstolo Paulo diante das aflições. Esse texto aqui, irmãos, ele vai nos ensinar várias lições sobre este assunto. Em primeiro lugar, nós encontramos contentamento em meio à aflição quando nós reconhecemos que Deus está trabalhando em nossas dificuldades. Quando nós fazemos isso, reconhecemos que o Senhor está trabalhando nas nossas dificuldades, nós podemos enxergar as nossas aflições, as dificuldades que nós passamos, os desafios que nós temos no nosso dia a dia, não como meras dificuldades, não como meras aflições, mas como misericórdias de Deus demonstrada para conosco. O apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui, quando ele estava preso, que o fato de ele ter passado e estar passando por essa situação difícil na vida dele, isso não trouxe impedimento, não impediu a proclamação do Evangelho. Ao contrário, isso fez o Evangelho avançar, fez com que o reino de Deus crescesse. Primeiro, o Evangelho, ele é pregado para a guarda do palácio. Essa guarda que nós vamos ver no versículo, que é chamada de guarda pretoriana, era um grupo de soldados de elite que existia na época ali, e eles eram encarregados de coisas importantes. Então, a prisão do apóstolo Paulo, o sofrimento dele, que ele estava passando naquele momento ali, forneceu uma oportunidade única, uma oportunidade singular de alcançar outras pessoas para Cristo. Aqueles soldados, eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e não somente ele, outras pessoas tiveram a oportunidade de ouvir também a palavra do Senhor. Versículo 12 e versículo 13 diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares
Então, nós vemos aqui, nesses 2 versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo dizendo que aquela situação de aflição, aquela situação difícil que ele estava passando naquele momento, foi uma oportunidade que Deus estava dando para ele, para que outras pessoas pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. Então o apóstolo Paulo teve a oportunidade de pregar o Evangelho para a guarda pretoriana. E como foi que Deus usou essa situação? Ele teve que ser preso, para que ele anunciasse a palavra de Deus para aquelas pessoas. De outra forma, talvez o apóstolo Paulo não teria acesso à guarda pretoriana para anunciar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam lá. Outra coisa importante aqui, que nós podemos aprender e observar nesse texto, é que essa aflição, esse sofrimento que o apóstolo Paulo estava passando, encorajou os outros irmãos a proclamar o Evangelho sem medo. Outros irmãos, outros cristãos, eles se dispuseram a pregar o Evangelho, a pregar o Senhor Jesus Cristo, durante aquele momento de dificuldade que o servo do Senhor estava passando. Então, longe de se intimidarem com a circunstância do apóstolo Paulo, a circunstância que ele enfrentava, eles foram encorajados e eles fizeram aquilo que Paulo não podia fazer naquele momento. Então, no versículo 14 diz: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, aqueles irmãos foram desafiados, eles tomaram ânimo, e eles tomaram ânimo para anunciar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Isso é importante a gente lembrar, a gente ver e reconhecer, irmãos. Este propósito que aconteceu aqui de Deus naquela época é o propósito do Senhor também hoje para a igreja do Senhor. Deus continuamente ele tem levantado vários irmãos, várias pessoas da aflição que elas têm passado, a fim de cumprir os propósitos de Deus, os propósitos do Senhor. Por isso nós precisamos olhar as nossas aflições, encarando elas como misericórdia de Deus, como oportunidades. Nós temos que ter essa perspectiva, encarar as lutas, as aflições que nós passamos como oportunidade que nós temos para anunciar a palavra de Deus. Uma parte importante do processo de transformação de nossa aflição em misericórdia é desenvolver então a visão da soberania de Deus em todas as coisas, reconhecendo que Deus faz tudo para a glória dele e para o nosso bem espiritual. Temos que reconhecer isso. E isso vai diferir de forma radical do pensamento do mundo, que diz que o contentamento ele é obtido quando nós ficamos livres das aflições. O contentamento não é obtido quando nós ficamos livres das aflições. Isso é o que o mundo prega, que ensina. O cristão, ele encontra contentamento em meio às aflições, porque ele vai transformar, e o próprio Deus vai agir, transformando aquelas aflições em misericórdias, oportunidades, irmãos. O ponto não é que nós procuremos, não é que nós saiamos à procura de dificuldades, de lutas, não. O ponto não é este. O ponto, irmãos, é que quando nós somos afligidos, quando nós passamos por dificuldade, sofrimento, lutas e aflições, nós devemos reconhecer a mão de Deus agindo nessa situação. Nós devemos perceber as misericórdias do Senhor em meio ao nosso sofrimento, porque as nossas aflições, elas se tornam misericórdias da parte de Deus e oportunidades para que nós possamos anunciar a palavra do Senhor, o Evangelho. Quantas oportunidades nós temos, por exemplo, alguns irmãos, de ficar no hospital, por exemplo, de poder pregar a palavra de Deus para outras pessoas que não têm esperança. Nós devemos aproveitar isso. Essa é a primeira verdade que nós devemos ter, irmãos, e reconhecer na nossa vida. A segunda verdade é que nós encontramos contentamento quando nós aprendemos a circunstância de maneira a agradar ao Senhor. Quando nós, nas circunstâncias difíceis que nós estivermos passando, nós respondemos a essa circunstância de maneira que agrada a Deus, o Senhor vai ser exaltado. Então,
o contentamento é resultado de nós agirmos da maneira como Deus espera que nós agimos naquela situação. Ainda no versículo 13, diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Interessante aqui se perguntar como foi que a guarda pretoriana ela ficou sabendo que Paulo estava preso por causa de Cristo. Como foi que eles ficaram sabendo disso? A resposta é que o apóstolo Paulo fez eles saber. A resposta, irmãos, é que ele continuou pregando a palavra de Cristo ainda quando estava naquela situação. Ele poderia ter visto aquela situação dele como um impedimento para a missão de levar o Evangelho. Ele poderia ter esperado sair daquela situação para então voltar a retornar ao seu ministério. Mas ao invés disso, irmãos, ele viu a situação dele como uma oportunidade. Ele fez aquilo que deveria fazer naquela situação que Deus tinha colocado ele ali, naquela situação que o Senhor colocou ele para testemunhar a palavra do Senhor. Em uma pesquisa, fez a seguinte pergunta: qual é a sua razão de viver? Qual é a sua razão de viver? 90% das pessoas responderam que estavam à espera de algo que acontecesse na sua vida. Havia uma variedade de coisas ali pelas quais as pessoas estavam esperando. Alguns estavam esperando para se casar, outros estavam esperando para ter um emprego melhor, ter filhos, ver esses filhos crescerem. Então as pessoas, elas vivem esperando por algo. A pergunta é, para nós que tememos ao Senhor, a pergunta que um cristão faz é: como eu devo responder em determinada situação? Como nós devemos responder em determinada situação em que nós passamos? Nós devemos responder fazendo o que Deus espera que nós façamos, irmãos. Isso é fundamental para a vida cristã. Glorificando o nome do Senhor, anunciando a palavra de Deus. Talvez você não esteja onde você gostaria de estar. Talvez a situação que você esteja passando, que você passou, não é a situação que você gostaria de estar passando neste momento. E não existe nada de pecaminoso querer que essa circunstância mude. Não existe nada de errado você orar por isso, para que Deus tire essa circunstância. Mas nós precisamos buscar servir ao Senhor Jesus Cristo na circunstância que nós estamos agora, naquele momento que o Senhor te colocou. Nós encontramos contentamento quando nós respondemos à circunstância de maneira que agrada a Deus, de maneira que agrada ao Senhor. E como eu disse agora há pouco, queridos, isso é completamente diferente do pensamento do homem moderno, do mundo. O coração pecaminoso diz: ponha, Senhor, uma situação na qual eu possa ser contente. O homem está procurando trazer contentamento acima de tudo. Mas os servos do Senhor, ele vai orar a Deus e vai pedir para o Senhor: Senhor, ajuda-me a ficar contente nessa situação. Ajuda-me, Senhor, a cumprir a responsabilidade que o Senhor tem para mim nessa situação. Que eu possa glorificar o Teu nome nessa situação, irmãos. A nossa tendência, normalmente, das pessoas de uma forma geral, é a impressão de que a nossa situação é uma situação muito ruim. E qual é a nossa tendência, a nossa impressão? A gente quer escapar daquela situação. Ninguém gosta de passar por tempo difícil, ninguém gosta de sofrer. Nós queremos escapar daquela situação. A questão é que quando nós acabamos levando nessa situação que nós escapamos dela e nós saímos dali, muitas vezes não ficam contentes nisso. E a questão é que nós vamos levar em outros problemas ainda em nossa vida. Ou seja, sair de uma situação para entrar numa outra situação não vai resolver o problema. Estava lendo e um certo autor diz que 50% dos cristãos eles têm divorciado
e tem muitos deles entraram num outro tipo de relacionamento. E a segunda taxa é de 60% a 70% de cristãos se separando depois de um segundo relacionamento, depois de um segundo casamento. Então, sair de uma situação difícil não é garantia de que nós não passaremos por outra situação difícil. Nós só nos tentarmos a pensar, se a minha situação mudasse, se a minha circunstância fosse diferente, eu ficaria feliz. Mas não é assim, irmãos. Com grande frequência, a situação ela chega a mudar, muitas vezes, mas nós continuamos descontentes naquela situação, porque o nosso foco está no lugar errado. O nosso foco precisa estar no Senhor. O nosso foco precisa estar em Deus, que nos chamou a fazer naquele momento o que Ele, irmãos, nos chamou para fazer. Ele que nos colocou nessa situação, para que nós possamos glorificar a Deus nessa situação, para que o nome do Senhor seja exaltado nessa situação. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade é que nós encontramos contentamento quando conformamos a nossa vontade à vontade de Cristo. Quando nós conformamos a nossa vontade à vontade de Cristo. Normalmente, as tribulações elas nos deixam preocupados com as próprias dificuldades que nós passamos. Quando nós estamos concentrados em nós mesmos, na circunstância, na situação, o nosso foco permanece nos problemas, irmãos, em busca de alívio daquela situação, daquele momento. Quando nós somos afligidos e nós nos concentramos em nós mesmos, a tendência é o descontentamento, e o resultado, esse resultado é inevitável. A gente começa a fazer várias perguntas, vários questionamentos ao Senhor. Deus, que muitas vezes Deus vai responder, Senhor, por que a gente está passando por essa circunstância, por essa situação? Por que eu estou doente, a minha esposa, meu filho está doente, e aquele que tem meu Senhor, ele está festejando ali de uma forma mundana? Deus não responde. Deus não responde, irmãos. Muitas vezes nós estamos descontentes nessa situação. Por isso que nós temos a necessidade de aprender a entregar os nossos desejos, as nossas vontades ao Senhor Jesus Cristo e ser controlado pela vontade de Deus, que é revelada na palavra do Senhor. E aqui nesse texto de Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Nos versículos 15 a versículo 18, o apóstolo Paulo vai mencionar aqueles que pregavam a Cristo, encorajados pela prisão dele. Olha o que ele diz, versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que temos alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Alguns estavam pregando Cristo por boa vontade e amor ao Senhor. Estavam levando adiante o ministério do apóstolo Paulo. No entanto, outros, eles estavam pregando a Cristo por inveja, por rivalidade. E eles estavam buscando aumentar o sofrimento, as aflições do servo do Senhor, já naquela circunstância que ele estava, o apóstolo Paulo. No entanto, Paulo se alegra no Senhor Jesus Cristo, se alegra na palavra de Deus, porque ele está sendo pregado. Porque o Senhor Jesus estava sendo anunciado. Ele ficava contente com isso, ainda que algumas pessoas estavam pregando para causar mal a ele, mas ele se alegrava, irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo estava sendo anunciado. Nós precisamos orar a Deus e pedir graça para que nós possamos ficar contentes em saber que a vontade de Deus ela será feita. A vontade do Senhor será feita apesar das nossas circunstâncias, apesar dos momentos difíceis que nós passamos.
Nós precisamos aprender a tirar os nossos olhos de nós, das circunstâncias, e nos concentrar nos planos dos propósitos soberanos de Deus. Se a gente ficar com os nossos olhos na circunstância, em nós não vamos aguentar. Nós temos que colocar os nossos olhos na palavra do Senhor, nos propósitos soberanos de Deus. O contentamento na situação difícil, ele vem quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, irmãos. Quando nós colocamos os nossos olhos e descansamos no controle soberano de Deus, no controle soberano do Senhor. Contentamento não significa que a vida que nós enfrentamos não vai ser uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Vai ser, como eu falei agora há pouco. A vida que nós vamos passar é uma vida de lutas. Uma das perguntas que se faz num tempo, e se pensa num tempo de dificuldade, e alguns pensam assim, olha, eu sou servo de Deus, que eu não deveria, por que eu estou passando por isso? Eu não deveria estar passando por essa situação. Mas a grande realidade, irmãos, é que certamente nós passaremos por grande sofrimento e aflições e lutas, tá? Mas nós devemos reconhecer e ser capazes de encontrar consolo e paz no governo soberano do Senhor, e nós devemos controlar a nossa vontade, para que nós possamos entregar a nossa vontade à vontade de Deus, à vontade de Deus. Nada do que está acontecendo acontece, irmãos, tem sido em vão, e tudo está no controle soberano do Senhor. E nós encontramos contentamento quando nós buscamos o bem dos outros em meio às nossas aflições. Quando nós procuramos o bem das outras pessoas, neste momento de aflição, de luta que nós passamos, aí sim nós teremos contentamento, irmãos. Fica muito claro aqui, nesse texto de Filipenses 1, do 12 ao 18, que o apóstolo Paulo estava ali naquele momento, escrevendo essa carta e esse trecho aqui para consolar, para animar aqueles irmãos de Filipos. O apóstolo Paulo estava preocupado com aqueles irmãos, e os irmãos estavam preocupados com o apóstolo Paulo. Eles estavam experimentando uma angústia, assim como Paulo estava passando. Mas Paulo escreveu essa carta aqui para dizer que Deus está no controle de tudo, inclusive naquela situação dele ali. Então, a paixão ardente do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, é para a glória de Cristo, e depois pelo bem espiritual daqueles que estavam aos seus cuidados. Então, o contentamento dele, ele brota de um coração por amor ao Senhor e por amor às pessoas. Então, os santos em aflição, frequentemente, eles se tornam uma fonte de consolo e encorajamento para outras pessoas. Já percebeu isso? Aqueles que muitas vezes têm passado por grande dificuldade, por grandes lutas e aflições, muitos deles têm se tornado fonte de bênção, de encorajamento para outras pessoas que estão passando por grandes lutas e grandes dificuldades também. E assim deve ser para conosco também, queridos. Para encontrar contentamento no sofrimento, nós precisamos reconhecer, nós precisamos trazer à nossa memória a bondade de Deus, a bondade do Senhor em meio às nossas aflições. Nós temos que reconhecer a bondosa mão do Senhor das nossas aflições, porque o nosso Deus, Ele é um Pai amoroso, e Ele é um Pai que se importa com os seus filhos. O Senhor não promete para a gente uma vida sem problemas, uma vida fácil. Ele nunca prometeu isso. Por sermos servos do Senhor, achamos que nós não passaremos por aflições, nós não passaremos por problemas. Não, Deus nunca disse isso na palavra dele. Mas nós precisamos lembrar que Deus é bom e Ele trabalha nas nossas aflições para o bem dos seus filhos. Para o bem dos seus filhos. Romanos 8, 28 fala sobre isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A grande pergunta é: nós acreditamos nisso? A grande pergunta para nós é: nós acreditamos que as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, as nossas dores, elas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus? O bem não significa tranquilidade, não significa ausência de sofrimento.
Porque o propósito de Deus, o bem maior da nossa vida, é um bem espiritual. E muitas vezes o Senhor pode usar o sofrimento, as situações difíceis, irmãos, para nos fazer crescer espiritualmente. Então nós encontramos contentamento quando nós buscamos o bem dos outros em meio às nossas aflições. Era isso que Paulo estava fazendo aqui, encontrar o bem daqueles irmãos naquele momento de aflição, naquele momento de dificuldades. Algumas aplicações para a gente aqui, irmãos, para a gente lembrar da palavra do Senhor. Lembra que a palavra de Deus diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muita tribulação, através de muito sofrimento, irmãos. Atos capítulo 14, versículo 22. Lembremos também que tanto o crer como o sofrer são concedidos por Deus, são dons de Deus. Paulo vai falar no texto de Filipenses capítulo 1, no versículo 29, portanto foi concedida a graça não somente de crer, mas também de padecer, de sofrer por Cristo. Lembremos disso. Sofrimento também é um dom de Deus. É graça do Senhor. Jesus ensina que o sofrimento dos cristãos está diretamente relacionado ao sofrimento dele. E diz que seus discípulos que estão no mundo, eles vão passar por sofrimento, porque o mundo vão odiar os discípulos de Jesus, porque odeiam o próprio Jesus. Odeiam o Senhor Jesus. João 15, versículo 18 a 19. Ele fala sobre isso. Olha, pode ter certeza que se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Perseguirão vocês também. Lembremos, irmãos, Deus é bom. Deus é fiel. Deus é por nós. Fique contente nas aflições. Então, lembremos, irmãos, tudo que o nosso Deus ordena é bom. É nisso que deve estar a nossa esperança. É nisso que nós devemos nos apegar. Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai, ainda que nós estejamos em aflição, ainda que nós estejamos em sofrimento. Tudo que o nosso Deus ordena é bom, ainda que venha tristeza, ainda que nós passemos necessidade, ainda que tenha sofrimento ou morte, devemos reconhecer, nós não estamos abandonados. Nós não estamos abandonados. Nosso Pai Celestial, Ele nos cerca com seus cuidados, irmãos. Nós temos que reconhecer essa verdade importante da palavra do Senhor. Deus tem derramado o cuidado dele para conosco, tem cuidado da gente a cada dia, e o Senhor está no controle de todas as coisas. É sobre isso, é nisso que nós temos que nos apegar. É nisso que nós temos que lembrar. Queridos, lembre dessas verdades importantes. A lição importante é aceitar a realidade do sofrimento é essencial para ter contentamento em meio às nossas aflições. Deus nos ajude, então, queridos. Deus nos abençoe e que o nome dele seja glorificado em tudo. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tua palavra. Obrigado por tua graça, por tua bondade, ó Deus. Que em tudo o Senhor seja glorificado, Pai. E também aplica essa palavra ao nosso coração, ao coração de cada um. Nós possamos reconhecer, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Que nós possamos reconhecer, como a tua palavra diz, que nós passaremos por sofrimento, nós passaremos por aflições. O Senhor mesmo diz isso, Senhor. Mas que ao mesmo tempo o Senhor está buscando a glória do teu nome, o nosso bem espiritual, que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor, é assim que nós oramos agradecidos no nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém, Senhor.